Olá, começa agora o programa Um Contra Um, sempre recebendo uma figura influente do Estado para uma conversa desafiadora. Meu convidado de hoje foi vereador em Blumenau por 2 vezes. Eleito vice-prefeito em 2016, chegou ao cargo de chefe do executivo 2 anos depois, com a renúncia de Napoleão Bernardes. Hoje é prefeito reeleito de Blumenau com mais de 70% dos votos. Vale lembrar que ele é natural aqui do Alto Vale. Estou falando de Mário Hildebrand, do Podemos. Prefeito Mário, prazer tê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de conversarmos aqui, como você bem disse, com o Alto Vale, região de onde eu vim, de onde eu acabei saindo para estudar, fazer faculdade e me estabelecendo em Blumenau. E há 33 anos atrás nem imaginaria que seria prefeito dessa cidade. Bom, neste primeiro bloco nós falaremos de política nacional. Bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, perguntas curtas e respostas com sim ou não. Bom, a primeira pergunta do programa, como já é de praxe, ela visa entender o posicionamento político e ideológico do entrevistado. Sendo assim, eu pergunto: prefeito, o senhor se identifica mais com a direita ou com a esquerda? E, na sua visão, qual a diferença entre estes dois lados? Bom, primeiro, eu sempre trabalhei e vivi numa característica liberal e conservadora. Ou seja, tenho uma visão e uma formação de economia liberal. Na minha formação, eu sou administrador, sou técnico em contabilidade e administrador, mas também sou formado em serviço social. Eu tenho a veia social na minha atividade, tanto que o que me projetou para a vida pública foi o meu trabalho voltado com os dependentes químicos e famílias de baixa renda. Foi de onde eu vim, a minha origem. Mas sou conservador nos costumes, sou evangélico, tenho uma formação muito clara naqueles valores cristãos e isso tem baseado, tem norteado os meus princípios e as minhas ações. Entendo que há uma diferença muito forte em relação ao que nós chamamos de economia de direita, que entende de um Estado não controlador da sociedade, de um Estado que dê liberdade econômica, que dê e supra, sim, as necessidades voltadas para a educação, assistência social, segurança pública, saúde, são as ações fundamentais. E as demais ações são responsabilidade ou podem ser exercidas, inclusive via concessão, privatização, pela iniciativa privada. E, claro, a esquerda já pensa de um modo diferente, ela foca na questão do Estado dominante, o Estado controlador, o Estado presente, controlando todas as ações, inclusive, em alguns países do mundo, a liberdade de credo, algo que nós defendemos enquanto direita muito forte no nosso dia a dia. Prefeito, quem foi, na sua opinião, o melhor presidente que o Brasil já teve, ou tem, na história? Na realidade, eu acho que cada história, cada momento tem a sua história política, né? Cada momento tem as suas dificuldades. Eu sempre costumo dizer assim, é difícil você pegar um tabuleiro de xadrez e olhar nesse tabuleiro e dizer hoje, depois do jogo pronto, que a melhor jogada era aquela, que a melhor ação era aquela outra. É fácil, né? Engenheiro de obra pronta está cheio, né? Então, cada momento histórico tem o seu desafio. Se nós olharmos no período onde vivemos a questão do regime militar, nós tivemos desafios enormes de crescimento do Brasil, de expansão, saindo da agricultura e embrenhando para a questão da economia, da industrialização do país. Nós vivemos um momento muito difícil e talvez que foi o presidente que ajudou a emoldurar o Brasil que nós temos, que eu valorizo muito e reconheço, talvez muitos até eu critiquem hoje, foi Fernando Henrique Cardoso, que chegou no momento onde o Brasil estava mergulhado ou entrando num processo recessivo muito forte, veio, implementou enquanto ministro da Economia o Plano Real, né, e depois implementou essa economia que nós temos hoje, de certo modo sólida, consistente, claro, passando por desafios agora, mas se você olhar a inflação que nós vivemos no Brasil hoje, olhar para a Inglaterra, está com inflação, olhar para a Alemanha, está com inflação, olhar para a França, está com inflação, inclusive muito próximas à nossa. Então, a diferença anual de inflação está muito, muito pequena entre um país e outro dentro desse cenário. Claro,
nós talvez somos mais impactados porque a nossa economia ainda não está em franco desenvolvimento, mas uma economia voltada ainda muito forte no commodities, ou seja, no produto de base. Nós temos que fortalecer essa questão de preparar, entregar produtos prontos e não vender matéria-prima e comprar de volta. Esse é o nosso maior desafio em relação à questão econômica. Mas eu considero assim, se nós olharmos na história mais recente, o melhor presidente que eu vejo foi o Fernando Henrique, né? Em especial na economia. Em outras coisas eu discordo algumas decisões dele, mas economicamente ele formou as bases que o Brasil tem hoje. O senhor arriscaria dizer quem foi o pior presidente? Eu acho que foi a Dilma, né? Dentro do contexto da formação, especialmente no seu segundo mandato, a Dilma deixou muito a desejar. E aqui não é porque ela foi cassada. Eu acho que o motivo que ela foi cassada não seria o motivo, para mim, de uma cassação. Ela foi cassada porque teve problemas econômicos e ela não conseguiu superar esses problemas econômicos. Ela fez uma gestão absolutamente apática, sem resultado para o país, né? Dentro do contexto, no primeiro mandato foi um mandato razoável dela, né? E aqui eu não estou falando de juízo de valor de direita ou esquerda, estou analisando o mandato de um presidente. Gestão, né? Muitas vezes o pessoal diz quando ele gosta, não. Eu nunca votei na esquerda no Brasil, nem na minha cidade que já foi governada pela esquerda. Então eu posso dizer isso com toda a tranquilidade do mundo. Inclusive debati os desafios da esquerda na faculdade de serviço social, na minha família que hoje às vezes critica a esquerda. Naquela época, esses dias eu até falei para um cunhado meu, eu disse, não sei se você lembra, você dizia que política a gente não comenta na família. E hoje você fala demais, inclusive, sobre isso. Por quê? Porque há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu entrei na família, eu queria discutir política, você mandava ficar quieto, né? Então, hoje nós estamos colhendo o motivo do teu silêncio na época e de tantos outros, né? Então, eu acho que essa discussão de fazer uma análise sóbria do processo. Fazendo uma análise sóbria, nós tivemos 2 governos razoavelmente bons do Lula e nós tivemos um governo da Dilma bom, claro que não bom, de bom regular, né? Eu posso assim dizer, e outro péssimo, né? Que nós pagamos o preço economicamente enquanto país. Mas todos os governos, nós tínhamos naquele momento algo muito consistente no Brasil, instituições sólidas, né? Algo que hoje nós temos uma dificuldade de entender se as nossas instituições de controle estão tão sólidas assim para que a gente possa ter um governo de esquerda novamente considerado bom no país. Em relação ao governo do Estado, como o senhor avalia o trabalho do atual governador, Carlos Moisés? Pretende apoiá-lo na sua busca pela reeleição? Bom, o governador Moisés é meu candidato na reeleição, meu e de muitos prefeitos desse estado, porque eles entendem que o governador Moisés deu a oportunidade daquilo que nós, enquanto prefeitos, nos elegemos, fazer ações municipalistas, ações voltadas para o desenvolvimento da nossa cidade. Quando eu me elegi, no meu primeiro mandato como vice, depois assumi a prefeitura, eu tentava fazer projetos, apresentar projetos ao governo do estado e a resposta sempre foi não. Os prefeitos anteriores que eu acompanhei, porque eu fui secretário de assistência social, presidente da Câmara, apresentava projetos e eu sempre foi não. E às vezes até para a gente conseguir uma ambulância, conseguiu recurso parcelado da ambulância para a nossa cidade. E hoje você consegue recursos para atender a demanda da população. As pessoas esperam das nossas ações transformação da sua realidade social. Isso só é possível com os recursos do município, que hoje são escassos, e com os recursos do governo do Estado e do governo federal. Hoje eu posso considerar o governo do Estado, o governador Moisés, um governador presente, não só em infraestrutura, mas também no cuidado das ações de saúde, educação do Estado de Santa Catarina, mais especial na região de Blumenau. E claro que, pelo que eu acompanho aqui no Alto Vale, Rio do Sul, Taió, Mirim Doce, presente com obras, com entrega de recursos, inclusive pagando emendas parlamentares, que foram indicadas pelos deputados, coisa que governos anteriores não fizeram. Prefeito, ainda sobre o governo do Estado, dizem que houve em Blumenau uma situação desconfortável, eu diria. Em um ato público na sua cidade, o senhor e o governador teriam trocado indiretas. Inclusive, a informação que eu tenho é de que o governador praticamente ignorou a sua presença no ato, não citou o seu nome, algo do gênero. Porém, hoje o senhor, como vimos na pergunta anterior, se mostra apoiador, próximo do governador. O que mudou? O que aconteceu na relação entre vocês dois que mudou tanto? Na realidade, ele nunca ignorou a minha presença. O que aconteceu foi que eu fazia cobranças veementes da presença do governo do Estado na cidade de Blumenau. Essa é a minha função enquanto prefeito.
né? Essa é a função aqui do prefeito Tomé, a função do prefeito Alexandre, do prefeito Bernardo, de todos os prefeitos daqui do Vale, do Alto Vale do Itajaí, que eu gosto tanto, até porque sou natural daqui, de buscar recursos. Quando você se sente distante dessa condição, é óbvio que você vai ter cobrança. E eu sempre fui muito, talvez esse é o desafio que eu tenho, eu sou muito sincero naquilo que eu faço, eu sou muito intenso, apesar de ser ponderado nas minhas falas, mas eu sou muito sincero nas colocações. Quando eu cobro com respeito, com palavras educadas, não desrespeito ninguém, mas eu cobrava e exigia essa presença. E isso foi resultado do que nós vivemos hoje, é daquela cobrança inicial. Hoje nós colhemos o fruto da minha posição muito firme e contundente em defesa da cidade, e o governador Moisés compreendeu esse processo, tanto que depois me chamou, inclusive, para almoçar com ele na Casa da Agronômica. Eu disse: governador, eu quero construir uma relação, não tem nada contra o senhor, eu quero construir uma relação com o senhor. Por quê? Porque eu entendo que a nossa relação de proximidade não vai beneficiar o Mário. Eu não sou nem candidato à reeleição em 2024. Vai beneficiar a cidade de Blumenau, que confiou o mandato em mim e confiou a defesa da cidade em mim. E esse é o meu modelo de ação e de gestão e de colocação desse processo. Tanto que foi essa defesa, e nós conseguimos construir uma relação baseada na conversa direta, no troca de informações, no diálogo, e hoje nós estamos colhendo frutos que há pouco mais de um mês ele esteve em Blumenau. Nós demos mais de quase 20 ordens de serviços, de obras em Blumenau em um dia, né? É claro que isso também é fruto de uma cidade planejada. Nós temos... Desde que eu assumi o mandato, eu comecei a planejar a cidade, comecei a fazer projetos. Quando eu assumi, não tinha projeto nem para fazer pontes, né? Comecei a fazer, se discutia pontes onde era o melhor lugar, eu fui lá e fiz ponte, não fiquei discutindo, resolvia o problema da comunidade, trouxe solução para a comunidade, mostrei que dá para fazer as coisas sem ficar batendo boca com todo mundo e discutindo o caminho. E o governador Moisés, entendendo isso, vendo o leque de projetos prontos que eu tinha, disponibilizou recursos. Eu tenho hoje prontos para serem executados quase 500 milhões de reais de projetos. Eu estou captando recurso. Quando eu capto recurso, faço obra. Capto recurso, faço obra. Capto recurso, faço obra. Isso eu tenho visto que os prefeitos mais jovens, os prefeitos têm feito, porque é o caminho. Claro, o que as pessoas têm, os prefeitos, muitas vezes, mas eu vou gastar recurso para fazer um projeto, né? Porque isso custa, né? Dependendo, eu vou fazer um projeto de uma obra lá em Blumenau, só o projeto quase 2 milhões de reais. Exatamente. Né? Se olhar aqui para Rio do Sul e alguém falar que eu estou fazendo um projeto de 2 milhões, eles vão dizer: mas dá para pavimentar aqui não sei quantas ruas, né? Mas ou eu faço ou eu não resolvo o problema daquela comunidade, né? Então são essas as ações que a gente tem feito, de coragem, de ousadia, olhando para frente nesse processo. Eu, como gestor que sou, tenho essa visão. E eu acho que foi esse dia que foi a virada de chave, efetivamente. Talvez aquele momento dele não ter ouvido, não ter gostado do que ele ouviu, e talvez eu não ter gostado muito do que ele também me disse, deu o resultado para a gente construir adiante. É assim que se debate, dentro da família também. Às vezes eu digo algo para minha esposa que ela não gosta, mas ela precisa ouvir, e o contrário também é verdadeiro, né? E acho que é mais verdadeiro o contrário. As esposas acabam corrigindo a gente mais do que a gente delas. Então, a minha esposa, por sinal, né? Então, dentro desse contexto, a gente precisa ter esse diálogo. E foi isso que aconteceu. E isso trouxe resultados para a cidade, com mais de 150 milhões de obras em andamento do governo do estado em Blumenau. Rápido intervalo comercial, voltamos já já com o programa 1 contra 1. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, do Podemos.
Prefeito, o senhor é natural de Mirim Doce, viveu até os 20 anos de idade na cidade de Itaió, e hoje, com mais de 50 anos de vida, eu gostaria de saber quais as lembranças que o senhor carrega aqui da nossa região, em especial, claro, da terra onde o senhor cresceu e morou por 20 anos. Vou começar por Rio do Sul. Por favor. Primeira sessão de cinema foi aqui em Rio do Sul. Meu primeiro momento de sair, talvez, com um pouco mais de 18 anos de idade, você veja, né? De sair da casca, com 18 anos de idade, eu vi um filme pela primeira vez na minha vida. Então, no cinema, né? Então, agora as lembranças daqui são sempre muito boas, né? Lembranças da minha família, dos meus pais, vindo de ônibus para Rio do Sul. Nós tínhamos médico aqui, meu pai vinha, e às vezes aquelas lembranças de família humilde, né? Que mal e mal tinha dinheiro para passagem, e chegava aqui em Rio do Sul, parava na rodoviária, olhava para aquela televisãozinha lá de comida, né? Que tinha lá o pão com bolinho, e tinha lá a coxinha, e tinha lá, às vezes, torcendo para o pai dar uma laranjinha para a gente, um pão com bolinho, ou um bolinho de carne só, e a dificuldade, às vezes, não deixava acontecer. Então, lembranças de saudades de superação, né? Mas, claro, olhando para trás, assim, eu vejo o quão bom é você ter tido a oportunidade de vivenciar alguns momentos como esse. Eu fui criado numa família onde minha mãe sempre trabalhou na roça, meu pai até uma fase da minha vida. Depois meu pai foi trabalhar de pedreiro e carpinteiro, e eu nasci em Mirim Doce, mas eu cresci na margem direita até os 7 anos de idade, estudei em escola isolada, com 4 turmas numa sala só durante quase um ano. Tive 2 primeiras professoras, é engraçado, né? Uma escola, 4 turmas, tinha 2, uma dona Ema faleceu esse ano, uma senhora com 95 anos, faleceu lá em Penha e foi enterrada em Blumenau, e a dona Rose, professora Rose, que ainda está viva, inclusive talvez vai estar no evento hoje à noite, onde eu vou receber o título de cidadão taioense. E meus pais plantavam arroz, depois meu pai acabou se mudando de lá, foi para a região da Barragem, lá então perto do cemitério Campo Santo, né? Quem conhece Itaió sabe o que eu quero me referir. Esse espaço foi ali, eu acabei crescendo até os 20 anos, estudei na escola Maria Leal Sauer, tive como diretora a dona Mariota, que já faleceu também, uma querida que eu encontrei em Blumenau quando eu era vereador. É uma pessoa fantástica que me ajudou muito, assim. Um dia ela me encontrou no evento de idosos lá em Blumenau, ela me procurou e disse: Mário, tu sabes quem eu sou? Eu disse: olha, a sua voz eu conheço, mas eu não consigo encontrar, né? Mas eu não consigo lhe reconhecer. Ela disse: não, eu sou a tua ex-diretora, dona Mariota, né? A voz eu sabia quem era, mas eu não, quer dizer, eu conhecia, mas não sabia que era ela. Foi um momento especial assim também para mim. Mas alguém que viu os pais lutar para sustentar os filhos. Tenho 4 comigo, são 4 filhos, eu sou o mais velho, depois tem a minha irmã com 1 ano e pouco mais nova, que mora em Timbó hoje, o meu outro irmão mora em Blumenau, Dagoberto, e a minha mais nova, minha irmã mais nova, 12 anos mais nova do que eu, mora em Itaió com os meus pais. Meus pais hoje estão vivos, graças a Deus, né? Meu pai se aposentou enquanto pedreiro, sempre lutando para dar o melhor, né? Mas talvez o que mais me marcou assim foi aquilo que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram: preservar os valores, a determinação, a honestidade, né, os valores de família, e isso me acompanha até hoje. Acho que o que mais me marcou foi a superação. Porque eu lembro quando eu disse para o meu pai: pai, eu passei no vestibular, eu vou para Blumenau. Ele parou, né, olhou nos meus olhos e disse: poxa, mas eu não consigo te ajudar. Se eu te ajudar, eu não consigo cuidar dos teus irmãos, né? Então, momentos assim que marcam a vida da gente, que mostram que a gente tem aí um desafio e talvez uma condição de honrar aquilo que a gente aprendeu e agradecer pela educação, pela firmeza e pelo carinho com que a gente foi educado naquela fase, né? Fui para Blumenau, e só para encurtar, depois a gente volta para o tema, mas fui para Blumenau com 20 anos de idade, não sabia ligar um computador, né? E hoje, pela graça de Deus, sou prefeito dessa cidade. O senhor citou Rio do Sul na sua resposta. Eu gostaria de saber se o senhor acompanha o trabalho do prefeito José Tomé, aqui da cidade, e como o senhor avalia. Além disso, o senhor tem algum prefeito aqui do Alto Vale cuja atuação lhe agrade em específico? Eu tenho acompanhado principalmente o trabalho dos prefeitos de Mirim Doce, de Itaió, de Salete, de Rio do Campo nem tanto, né? E de Rio do Sul. Até porque é onde eu passei, onde eu tenho raízes, onde eu tenho familiares que têm raízes,
e são gestões quase na sua totalidade. Todas as 4 que eu falei são gestões voltadas para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade. Eu, com o prefeito Tomé, tenho uma relação muito próxima, né? A gente, nesse momento, eu acho que para o governo do estado nós estamos divergindo, né? Acho que ele está apoiando outro candidato, mas nós temos uma visão muito próxima de gestão, de resultado, de entrega, de obras, de serviços, de resolver os problemas, entregar uma cidade melhor do que aquela que a gente recebeu. E uma das coisas que a gente tem debatido muito, muito mesmo, e o Tomé, e aqui eu preciso destacar, é um defensor de Rio do Sul, no contexto da BR-470. Né? Ele muitas vezes me liga amargurado, né? Eu diria, lá no interior a gente diz agoniado, né? Agoniado com esse imbróglio que vai isolar a região do Alto Vale ainda e pelo jeito que está, pelos próximos 10 anos. Né? Eu não vejo nesse momento, se não houver uma decisão muito clara e um envolvimento político muito forte do Estado, eu não vejo superação do desafio da duplicação da 470 depois de Indaial para cá nos próximos 10 anos. E se começar, vai levar 10 para chegar aqui, como levou quase 10, praticamente mais 11 anos para fazer o trecho de Navegantes até Blumenau, Itajaí, e Blumenau e Indaial. Então, você veja a dificuldade que é. Se não houver concessão, a gente vai ficar preso e sufocado nesse processo. Desenvolvimento esse que travou Blumenau. Né? Nós estamos falando da terceira maior cidade e foi travada por isso. Blumenau podia estar, não digo maior em tamanho, mas maior em potencial, mais pujante se não houvesse esse processo, cerceamento da cidade. Eu perdi, lá em Blumenau, discussões com empresas que chegaram, os empresários, às vezes veio empresários, todos sentaram ao redor da minha mesa, fizeram análise da cidade e chegaram, prefeito, todos os seus números são melhores, mas a sua logística me faz não ficar aqui. Inviabiliza. Né? Inviabiliza o meu negócio vir para cá, porque eu vou enfrentar o mesmo problema que eu enfrentava lá em São Paulo, que eu enfrentava, e eu não quero isso para mim. Um tema que sobrepõe todos os outros. Todos os outros, né? E isso não é diferente aqui. Então, eu vejo, esse é um dos exemplos das ações que o Tomé e eu temos discutido, já discutimos tantas outras em conjunto, mas é alguém que é muito preocupado, e o prefeito Alexandre de Itaió a mesma coisa, né? O prefeito Bernardo, a prefeita de Salete. Então, Chica, né? Nós estamos aí discutindo esses temas, debatendo hoje à noite. Eu acho que, se tudo der certo, os 4 vão estar lá me prestigiando, recebendo o título de cidadão taiwanense. Então, poxa, eu vejo assim que nós temos prefeitos de fato preocupados, e eu tenho boa tranquilidade de parabenizá-los, inclusive pela sua gestão, e o Tomé é um deles. Prefeito, em 2008, o senhor se elegeu vereador em Blumenau pelo Democratas. Em 2012 foi reeleito, só que dessa vez pelo PSD. Aí, em 2016, o senhor se tornou vice-prefeito pelo PSB. E agora é prefeito de Blumenau pelo Podemos. O que tem levado o senhor a trocar tanto de partido, um partido a cada eleição? E como o eleitor, por exemplo, pode confiar na sua visão política com essas trocas partidárias no currículo? Pelo resultado que eu entrego na cidade. Não é o partido que me dá essa condição, é o meu trabalho. Todas as vezes que eu me elegi ou me reelegi, sempre foi com mais votos, mesmo estando em outro partido, porque eu entrego. Simples. Não é o partido que vai me dar ele vai facilitar esse processo e esse acesso, né? Ele pode abrir algumas portas em relação a essa condição, mas o que de fato é o que avaliza um candidato é o resultado. Não é o número 1, 2, 3, 10, 100 na frente, é o resultado. Claro que o número pode facilitar na digitação lá, até porque hoje a gente tem urna eletrônica, mas não é o que vai agradar ou vai soar mais ou melhor. Então, eu quero dizer que eu estou no Podemos, estou bem confortável no partido, o partido me dá condições de realizar o meu trabalho, mas a partir do momento que o partido me cercear, estou fora. Né? Eu não fico escravo de um processo que vai cercear aquilo que o eleitor pediu para mim. Entrega de ações que vão mudar a sua realidade. Né? E é isso. Né? Claro que a mudança do DEM para o PSD foi uma mudança de um grupo político, naquela época, todos eles. Né? Então, eu saí do DEM com essa perspectiva. E quando eu fui para o PSB, eu fui numa visão do então candidato a presidente Eduardo Campos, né? Que faleceu no voo, e o PSB de lá para frente desandou e acabou virando o que virou no Brasil. Né? Então, mas naquele momento foi numa visão inovadora,
de uma visão de uma economia centrada, de uma economia focada no desenvolvimento, e que se perdeu naquele acidente do Eduardo Campos, e dali para frente eu não via mais condição de ficar no partido que, naquela eleição, inclusive em 2018, se aliou ao candidato da esquerda, né? E nós, inclusive, só não saí ali, mas já declarei voto ao presidente Bolsonaro naquele momento, e logo na sequência acabei me desfiliando do PSB. Para a gente encerrar esse bloco, o senhor era vice de Napoleão Bernardes e se tornou prefeito por conta da renúncia de Napoleão em 2018 para concorrer ao Senado. Há quem diga que o senhor tinha uma série de acordos com o então prefeito Napoleão e que esses acordos não teriam sido cumpridos. Em Blumenau se fala ainda que o senhor teria fritado o seu colega de chapa e que isso, inclusive, teria prejudicado a eleição dele ao Senado, que acabou não decolando e até mesmo por isso ele acabou sendo indicado a vice-governador de Mauro Mariani e sequer chegaram também ao segundo turno. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas especulações? Bom, é a primeira vez que eu ouço isso. Nunca ninguém me falou. Mais leal que eu fui com o meu antecessor, impossível, em relação ao processo político e até a eleição, né? A opção e a escolha dele de ser candidato vice foi dele e do partido dele, não foi minha, né? Eu fui absolutamente leal à sua eleição, estive ao seu lado na eleição naquele momento, apesar de que, como eu tinha recém-assumido, eu não tinha nem um décimo da condição que eu tenho hoje, né? Com resultado de entrega, talvez até para influenciar votos dentro da cidade de Blumenau. Então, acho que é esse o ponto importante a ser destacado nesse processo, mas muito pelo contrário. A prefeitura inteira tentou, dentro do seu horário de folga, para ninguém compreender errado, ajudar e trabalhar para que houvesse viabilidade no projeto político do então ex-prefeito Napoleão Bernardes, candidato a vice-governador na chapa do Mauro Mariani. Rápido intervalo comercial, voltamos já já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo nosso conterrâneo, natural de Mirim Doce, foi morador de Itaió até os 20 anos de idade e hoje é prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, do Podemos. Prefeito, se o senhor pudesse indicar um deputado estadual e um deputado federal para o eleitor do Alto Vale votar, quais nomes seriam? Bom, hoje eu indico o André Spezin como candidato a deputado federal, do Podemos. Conheço ele, meu amigo pessoal, mas, sobretudo, alguém responsável e que tem um compromisso. Quando eu chamei para ser candidato pelo Podemos e para estar nesse processo eleitoral, meu convite foi para cumprir demandas, né? E eu disse muito claro quais eram as demandas do Alto Vale e do Vale, né? Nós temos um vale daqui até, eu diria, de Mirim Doce, de Pouso Redondo até Bombinhas, 1.200.000 eleitores. Nós temos condição de eleger senador e nós praticamente não temos deputado federal. Nós temos alguém aqui que é o Peni, que não vai mais ser candidato, que infelizmente não mora aqui, já mora em Balneário Camboriú, mas mora na região ainda, né? E que tem essa dificuldade. Nós precisamos ter alguém comprometido. E eu disse para o André, o teu compromisso é do Vale até a ponta de discutir, debater, em especial questões de saúde, aquelas que são normais dentro de um processo federal de busca de recursos, emendas parlamentares para essa região, mas a prioridade é a BR-470. E eu te digo por quê.
Porque hoje meus pais moram em Itaió, minha família mora em Itaió. Cada vez que os meus pais vêm me visitar em Rio do Sul, em Blumenau, eu me arrepio, né? Às vezes eu tenho vontade de nem deixar eles vir por causa do risco, até porque eu já tenho uma idade avançada, meu pai tem quase 80 anos, para dirigir não é fácil, e essa BR-470 é um celeiro de morte. Então, só isso já me dá um motivo para ter alguém para defender essa causa aqui. E, claro, aqui para o Alto Vale, e essa região, defendo o Thiago Maestre, de Itaió, como candidato a estadual por essa região. Por que eu faço isso? Porque eu conheço a história dele também, né? Eu trabalhei, carreguei ele no colo, o pai dele foi alguém que me ensinou valores que hoje eu tenho enquanto prefeito, trabalhei, fui funcionário do pai dele lá em Itaió, e conheço a história da família também com valores voltados numa perspectiva diferenciada e também com compromisso de fomentar as ações e discussões do Vale, né? O Vale não pode se isolar, né? E claro, se eu posso fazer um apelo ao Vale, né? Vote aos candidatos do nosso Vale. Eu sei que aqui tem gente que veio do oeste, tem gente que veio do litoral, tem gente que veio do alto da serra. É bom isso. E a gente até tem um candidato, parente, amigo daquela que os pais da gente ligam, o amigo diz, vota no cara aqui, é meu amigo, ajudar ele a ser candidato. Mas eu quero lhe dizer que o amigo lá, o candidato do oeste, talvez vai trazer uma emendazinha para cá. E olha lá, né? Então, vote em candidatos do Vale, porque é esse Vale que tem condição de ter 4 deputados federal, 8 ou 9 deputados estadual. Nós temos 1.200.000 votos. Onde é que vão parar esses votos? Né? Com 200.000 votos, mais ou menos, na média, em legenda, a gente faz um deputado federal. Né? Com 80.000 votos, em média, na legenda, a gente faz um deputado estadual. Então, a gente tem tranquilamente condição de fazer 4 ou mais deputados federais e de fazer 8 a 10 deputados estaduais. Então, tem que votar em candidatos daqui. Se não quiser votar nesses dois, vote em candidatos daqui. É fundamental esse processo. Comprometidos com a região. Não dá para votar em candidato comprometido com a cidade. Não existe um candidato hoje. Quem estiver aqui em Rio do Sul, ele tem que ter voto em Itaió, em Rio do Oeste, ele vai ter que ter voto nessa região, e o contrário é verdadeiro também. Não existe alternativa diferente, e não existe, mesmo que o candidato for daqui, a mesma coisa você tem que avaliar. Ele vai ter viabilidade de eleição, ou o que ele tem de serviço prestado? Né? O que ele já se colocou à disposição para servir? Não, eu decidi ser candidato hoje. Né? Tá, mas daí? Não, eu tenho 2 amigos que disseram que eu posso ser um bom candidato. A vereadores pode acontecer, mas a deputado tem que ter pelo menos uma história, tem que ter serviço, tem que ter resultado para entregar. Para a gente ir para o nosso pinga-fogo rapidamente, prefeito, existe algum cargo político específico que o senhor sonhe um dia em alcançar? Qual seria a sua pretensão política para o futuro? Governador do estado. Existe esse sonho na sua cabeça? Existe esse desejo. O que eu vou lhe dizer? Eu sou fruto daquilo que Deus faz na minha vida. Eu nunca corri atrás e nem me matei para ser vereador, não me matei para ser vice-prefeito, não me matei para ser prefeito e não vou me matar para ser governador. Mas eu vou trabalhar, porque eu entendo que a gente é resultado do trabalho, não do desejo. O desejo impulsiona, mas ele só é possível se a gente tiver trabalho para mostrar para as pessoas. As pessoas só vão votar em mim para governador se eu fizer um bom mandato, transparente, decente e honesto lá em Blumenau. Senão vão votar para quê? Botar mais alguém para fazer a mesma coisa? E quem sabe já poderia acontecer na próxima eleição? Se Deus quiser. Né? Mas eu digo, de novo, isso é resultado do trabalho, não da ideia exclusiva. A gente tem que ter trabalho para mostrar, tem que ter condição, tem que ter visão de futuro. Eu acho que o Vale do Itajaí, o Vale todo, pode fazer um governador, né? Pode ser o berço de um governador, mas isso tem que ter toda uma condição para isso. E, de novo, né? Tem muita pessoa boa, eu também não tenho problema nenhum de dizer, olha, vote naquele que ele é melhor do que eu. Né? Eu acho que quem tem que ganhar são as pessoas, não eu. Né? Se as pessoas ganharem, eu estou ganhando junto. Eu, como cristão, eu fiz algumas vezes isso. Eu nunca votei no PT. Né? Mas no meu primeiro discurso pós cada eleição na Câmara de Vereadores em Blumenau, eu dizia o seguinte, como cristão eu vou orar para que esse governo faça o melhor mandato. Sim. Porque o resultado quem vai colher sou eu, é os meus filhos, é a minha cidade, é o meu país, é o meu estado, é o meu país. É essa visão que eu tenho. Posso até não concordar com a pessoa, mas essa é a minha função, e isso é bíblico, inclusive. Né? Isso não quer dizer que eu não vou discordar de alguma coisa, mas vou orar para que a pessoa faça o melhor mandato.
Vamos ao nosso pinga-fogo, perguntas curtas e respostas... Posso tomar uma água antes? Por favor. Respostas com sim ou não. São perguntas... Não pode ser talvez? Não pode. Pelo menos os outros entrevistados, a gente manteve essa regra. Vamos lá, são perguntas simples. Lula foi um bom presidente? O primeiro mandato foi um bom presidente. O senhor apoiaria Napoleão Bernardes em uma nova candidatura a prefeito de Blumenau para substituir o senhor? Isso é muito cedo para se afirmar. FHC foi um presidente melhor que Bolsonaro? No momento histórico, ele foi um presidente tão bom quanto o Bolsonaro. O senhor vê abuso de poder e ativismo judicial por parte do STF? Eu vejo o STF tentando legislar onde o Congresso se omitiu em legislar. O senhor confia em Sérgio Moro? Creio que ele foi um grande juiz e um péssimo político. Se Luciano Hang, da Havan, fosse candidato ao Senado, teria o seu voto? Teria meu voto. Acredita que o governador Moisés seja inocente no caso dos respiradores? Acredito. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Confio. Acredita nas pesquisas eleitorais? Depende de quem as faz e depende de como elas foram feitas. E talvez eu vou dizer por quê, apesar de ser sim ou não, né? Eu sou administrador e contador e eu estudei estatística. Então, você olhando um questionário, você entende o que a pesquisa pode, às vezes, demonstrar. O senhor é a favor da privatização de empresas estatais? Totalmente. Na sua opinião, deveria existir pena de morte no Brasil? Para muitos casos, sim. Ou, por exemplo, para o estupro e castração química. O senhor é favorável ao porte de armas? Eu entendo que há uma condição de liberdade do cidadão, mas também precisa haver responsabilidade. A porte de arma é possível, mas precisa ter responsabilidade para quem falhar no porte dela. O senhor respondeu a uma parte dessa pergunta antes do pinga-fogo, mas eu faço questão de nós voltarmos a esse tema para encerrarmos a nossa pergunta. A pergunta é a seguinte, na verdade é para o senhor completar a frase. Meu sonho na carreira política é? Ser governador de Santa Catarina. Sucinto, desse jeito. Tá certo. Prefeito, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa 1 contra 1. Prazer tê-lo de volta aqui ao Alto Vale. Parabenizá-lo também pelo título que o senhor deve receber de cidadão taiuense, uma das maiores, talvez a maior honraria que a cidade pode dar a um morador que hoje já não convive mais no município, né? E então, mais uma vez, agradeço o senhor por ter aceitado o nosso convite aqui no 1 contra 1. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com a população do Alto Vale, em especial de Rio do Sul. Para mim, sem dúvida, é um presente poder estar aqui, falar com a comunidade, trazer algumas informações, apresentar um pouco o Mário para aqueles que talvez me viram só na campanha eleitoral, falando de projetos, ações, daquilo que eu desejava fazer em Blumenau, desculpa, que eu desejava fazer em Blumenau, mas, sem dúvida, o meu maior desejo é que a gente possa, enquanto Vale, poder crescer consistente e protegendo nossas vidas e talvez aí lutarmos juntos, né, com os prefeitos aqui por uma BR-470 melhor, por um vale que traga qualidade de vida ainda melhor para a sua população, que traga oportunidade para essa população. Que Deus abençoe a todos, seus lares, suas famílias, como tem abençoado a minha. Quero aproveitar, não sei se ela vai assistir, né, mas mandar um beijo, um abraço para toda a minha equipe de governo do Blumenau, né, para a minha vice-prefeita Maria Regina, que é uma grande parceira. Nós temos feito um governo a 4 mãos em Blumenau, não é um governo solitário, é um governo de resultado. A toda a equipe de colegiado, para minha esposa Sueli, e claro que talvez vão assistir aqui para todos os meus familiares em Taió, meu pai, Afonso, minha mãe, Guinora, minha irmã Márcia e meus sobrinhos, vocês são a minha inspiração. Deus abençoe. E assim nós encerramos o programa 1 contra 1, voltamos na semana que vem. Até lá!